Bom, pessoal, vamos iniciar agora uma parte extremamente importante da cinemática. Uma parte que não é tão difícil de compreender as equações, mas é bastante difícil de compreender a ideia, certo? Mas se a gente seguir o roteiro, o raciocínio correto, não tem dificuldade. A gente vai falar hoje sobre movimento resultante e movimento relativo, certo? Bom, esses dois tópicos que a gente vai tratar na aula de hoje, eles estão dentro da cinemática de maneira geral, mas a gente vai particularizar para o caso de movimento uniforme. Imagina só, você está dentro de um trem, sentado na poltrona de um trem. O trem está em movimento para a direita, com 70 km por hora, vamos supor. E aí, você está dentro do trem, você está sendo levado pelo trem. Você tem que velocidade? Aí a gente vai lembrar daquela questão do referencial, né? Em relação à cadeira do trem, você está parado, velocidade zero. Em relação a quem está lá no solo, sua velocidade é 70. Então, dependendo do referencial, sua velocidade pode ser uma, pode ser outra. Beleza. Agora, se você de repente levanta da cadeira e começa a se movimentar em relação ao trem, né? O trem, você olha para o trem, é como se o trem tivesse parado. E você começa a andar, né? Lá dentro do trem e tal. E aí, de repente, você, para uma pessoa que estiver do lado de fora do trem, você vai apresentar duas velocidades diferentes. O seu corpo, em relação à Terra, ele fica sujeito a duas velocidades diferentes. Que velocidades são essas? É a velocidade do trem e a velocidade a sua velocidade em relação ao trem. Então você tem aí duas velocidades, certo? Você tem uma velocidade resultante. Aliás, sobre você, quem está fora vai ver você se deslocando de acordo com a velocidade resultante. E o que é essa velocidade resultante? É a soma de todas as velocidades que atuam sobre o seu corpo em relação a um determinado referencial. Isso é velocidade resultante. Para ser mais claro, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar um exemplo de um rio, tá aqui o rio, certo? Tá aqui o rio. E aí você está aqui, as águas desse rio, a correnteza, ela tem uma velocidade, para onde? Para a direita. Vamos supor que essa velocidade da correnteza aqui seja de 3 metros por segundo, a velocidade grande, certo? Em toda a extensão do rio, vamos considerar que a correnteza tem a mesma velocidade. Então, se você entrar nessa correnteza, na hora que você entra nesse rio, você entrou, você vai ficar parado, você não vai fazer esforço nenhum. Apenas para você deixar a correnteza lhe levar sem ser afogado. Então, você vai ter que velocidade? A mesma velocidade da correnteza. Afinal, quando você entra no rio, a água não passa por você, ela leva você. Por atrito, você vai junto com a água. Então, nesse caso, você vai adquirir para cá uma velocidade VC, V da correnteza. Vale quanto? 3 metros por segundo. E aí, se você quiser ficar só flutuando, você vai ter uma velocidade de 3 metros por segundo. Mas se de repente você quiser atravessar esse rio, e você quiser chegar até o outro lado do rio, vamos imaginar que esse rio não tivesse correnteza, não tivesse correnteza nenhuma. O que ia acontecer aqui? O rio sem correnteza, se você quisesse atravessá-lo, você teria que mirar nessa direção aqui, para fazer a travessia do rio. E aí você iria nadar nessa direção aqui, ó, tentando atravessar o rio. Certo? Eu vou chamar de VT, velocidade de travessia. Essa velocidade de travessia, digamos que você conseguir implementar um valor aí de 4 metros por segundo. Quando um VT igual a 4 metros por segundo para fazer essa travessia do rio. Quando não houvesse correnteza. Você iria conseguir atravessar esse rio em um determinado tempo. Qual velocidade seria responsável pela travessia do rio? 4 metros por segundo. Qual velocidade? Bom, independente das águas do rio estarem paradas ou estarem em movimento, nós teríamos aí 4 metros por segundo de velocidade. Beleza? Então, a velocidade que você seria levado para o outro lado seria essa, que você iria nadar para você atravessar esse rio, né? Beleza. Se você vai tentar atravessar esse rio e esse rio tem correnteza, o que vai acontecer? Você está nadando, por conta da sua natação, você ganha uma velocidade de travessia. Mas a água do rio está te levando.
Então, sobre você vão atuar quantas velocidades? Vão atuar duas velocidades, simultaneamente. Quais são essas duas velocidades? Vai atuar a velocidade da correnteza e a velocidade da travessia. E, ao mesmo tempo, essa velocidade e essa atuando sobre você. Então, eu posso dizer que, nesse caso, existe sobre você uma velocidade resultante. Essa velocidade resultante vai ser a soma da velocidade da correnteza com a velocidade da travessia. Ah, Glauco, então vai dar 3 e 4? Não. Não vai dar 3 e 4 por quê? Porque essas velocidades aqui, elas são velocidades vetoriais. Não é 3 mais 4. É o vetor 3 horizontal mais o vetor 4 vertical. E aí eu vou fechar aqui, ó, pelo método do paralelogramo, nós temos esse paralelogramo aqui e, ó, para cá. Essa é a velocidade resultante. E como é que eu obtenho essa velocidade resultante? Essa velocidade resultante vai ser, bom, VT ao quadrado vai ser igual a V resultante ao quadrado igual a VT ao quadrado mais VC ao quadrado. Está aqui. Essa é a nossa velocidade resultante. É a soma vetorial das duas velocidades que atuaram sobre a pessoa. Eu não estou perguntando em relação a isso, em relação a aquilo. Não, eu estou perguntando qual a velocidade que atua sobre a pessoa, a resultante. E aí, quando eu não digo em relação a quem, é sempre em relação ao solo. Né? Tem duas velocidades em relação ao solo. A velocidade da correnteza em relação ao solo é 3. A velocidade do nadador aqui em relação a esse solo aqui nessa travessia é 4. E aí, qual a velocidade resultante do nadador? É 3 mais 4. Vetorialmente falando, não vai dar 7. Né? Aí eu substituo aqui os valores. Ó. V resultante ao quadrado vai dar igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. V resultante ao quadrado é igual a 25. V resultante é igual a raiz quadrada de 25, que vai dar quanto? 5 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade resultante. É assim que vai funcionar. Ok? A velocidade resultante, portanto, 5 metros por segundo. Ok? Agora, isso é diferente do movimento relativo. E você tem que ter em mente que existem essas diferenças. Aqui, o cara estava usufruindo de duas velocidades ao mesmo tempo. O mesmo objeto usufruía de duas velocidades. Uma que a correnteza levava ele e a outra que ele estava usando para fazer a travessia. Aí eu calculei o quê? Qual era a velocidade resultante. Como é que eu fiz essa velocidade resultante? Deixa eu só aproveitar esse espaço aqui, ó. A velocidade resultante vai ser igual a quem? V resultante. Vetorialmente falando, eu tenho que usar aqui o vetor, por quê? Porque velocidade é vetorial. Vai ser igual a V1, V1 não, perdão, nesse caso ali eu botei V da correnteza mais a velocidade da travessia. Só que se eu for tirar do universo dos vetores aqui e for tratar disso aqui como na prática, o que, é que vai acontecer? Aí eu vou fazer um jogo de números aqui. Isso aqui vai ficar... o valor de VR ao quadrado vai ficar determinado por aquela equação que a gente acabou de ver. Mas se eu tiver, por exemplo, uma outra situação... Ó, vamos supor, aqui você tem um rio. Tá aqui o rio. Ó. Certo? A velocidade da correnteza desse rio aqui é de 3 metros por segundo. Velocidade da correnteza é de 3 metros por segundo. Certo? E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma pessoa aqui, ela está largada aí. Ela vai para lá com a velocidade da correnteza igual a 3 metros por segundo. Certo? Agora, se essa pessoa começa a nadar a favor da correnteza, com a velocidade, vou botar aqui VP, de V da pessoa, em relação às águas. Veja, se ela só se deixar levar, ela vai para frente com 3 metros por segundo. Mas se ela começar a nadar como se ela estivesse num lago, e essa pessoa vai imprimir uma velocidade em relação à água do rio de 4 metros por segundo, então eu vou ter aqui uma velocidade resultante de quanto? Nesse caso, ela está ajudando a correnteza. São dois vetores para a direita de 3 e de 4. Vai dar quanto? 3 mais 4. Vai dar uma velocidade resultante aqui de quanto? De 7 metros por segundo. Certo? Aqui, um outro exemplo. Se eu chegar aqui, ó, e eu tiver o mesmo rio com a mesma correnteza. Certo? A correnteza está para onde?
A correnteza está para a direita. Qual é o valor da velocidade da correnteza? A velocidade da correnteza é de 3 metros por segundo. Aí a pessoa está aqui dentro do rio, ela tem para cá, para a direita, uma velocidade da correnteza de 3 metros por segundo, mas ela vai querer nadar contra a correnteza. Ela nada para cá com a velocidade VP igual a 4 metros por segundo. E aí, nesse caso, como é que vai ficar? Aí, nesse caso, a correnteza leva ele a cada segundo 3 para a direita e ele sobe em relação à água 4 para a esquerda. Então, nesse caso, eu terei uma velocidade resultante igual a quanto? A velocidade P menos a velocidade C. Ei, Glauco, mas não é a soma das duas? É, mas uma está para a direita e outra está para a esquerda. Esse vetor aqui é positivo, esse aqui vai ser de sentido oposto, ele entraria negativo. Então, eu terei aí uma velocidade resultante igual a quanto? A 1 metro por segundo. Para que lado? Para o lado da maior, nesse caso. Certo? Então, é assim que a gente vai determinar a velocidade resultante, não é velocidade relativa. Agora, no caso da travessia do rio, como é que vai ficar? Vamos pegar aqui o nosso último exemplo. Olha só, se eu tiver uma travessia do rio, eu tenho um rio. Esse rio aqui ele tem uma largura, por exemplo, de 100 metros. É um rio relativamente estreito. 100 metros de largura. E aí, o cara pega, vai e entra na correnteza. A correnteza com a velocidade da correnteza de 3 metros por segundo. Beleza. Aqui, 3 metros por segundo é a velocidade da correnteza. O cara quer fazer a travessia aqui, ó. Uma velocidade de travessia de 4 metros por segundo. Eu quero saber onde é que esse cara vai parar. A que distância ele vai parar? Em que ponto lá do outro lado que ele vai parar? Aí como é que eu vou fazer? Aí olha só. Vou colocar aqui essa velocidade de travessia direita aqui. Velocidade de travessia igual a quanto? 4 metros por segundo. Então, nesse caso, ele já tem uma velocidade que a correnteza puxa ele, que é de quanto? De 3 metros por segundo. E ele tem uma velocidade de travessia que é de quanto? De 4 metros por segundo. E aí, o que vai acontecer? E aí, nesse caso, eu vou ter duas velocidades atuando sobre o mesmo cara. Quanto tempo demora para acontecer a travessia? O tempo que vai demorar, eu vou pegar essa distância para fazer a travessia com essa velocidade. Certo? Não tem nada a ver essa distância horizontal aí com essa velocidade horizontal. Vou pegar aqui, ó, um ΔS na direção da travessia vai ser de quanto? Vai ser de 100 metros. E uma velocidade na direção da travessia vai ser de quanto? Vai ser de 4 metros por segundo. Então, nesse caso, qual é o valor do tempo? Aí eu venho aqui, V de travessia, ΔS de travessia, pelo tempo de travessia. Qual a velocidade de travessia? É 4. ΔS de travessia é 100 e o tempo de travessia eu estou procurando. Para lá, para cá, qual é o valor do tempo de travessia? 25 segundos. Certo? Então, nesse caso aqui, galera, a gente tem aqui, ó, um tempo de 25 segundos, é o tempo que o cara vai levar para atravessar. Pode ter correnteza, pode não ter correnteza, tanto faz. Só que é o seguinte, enquanto ele foi atravessando o rio aqui, ó, o rio não ficou parado, o rio levou ele para frente. Por quanto tempo o rio levou ele para frente? Então, veja só, foi durante quanto? 25 segundos. Qual a velocidade que o rio arrasta ele? 3 metros a cada segundo. Então, qual vai ser o valor da distância levado pela correnteza? Qual é o ΔS que ele vai levar aqui na correnteza? É o V da correnteza vezes o tempo. O ΔS, então, na direção da correnteza vai ser o V da correnteza é 3 e o tempo é quanto? 25. Então, esse ΔS no sentido da correnteza vai ser 75 metros. Então, ele vai andar para frente enquanto atravessa. Quanto que ele vai andar para frente? Daqui para cá, ó. 75 metros. Opa, 75 metros. metros enquanto ele vai para frente. Então, na verdade, como esse movimento é uniforme e esse movimento aqui também é uniforme, a trajetória dele vai ser essa, ó. Ele vai vir bem para cá, ó. Vai chegar até aqui, descrevendo essa trajetória. Certo? Então, na verdade, ele nem vem assim, nem vem reto, ele vem nessa direção aqui, ó. Demorou quanto tempo? Demorou 25 segundos para fazer essa travessia. O tempo que ele demora para fazer a travessia é o tempo que ele é arrastado. Então, ele foi aqui, chegou do outro lado a 75 metros de distância. Ei, beleza. Qual a velocidade resultante? A gente já fez as contas. A velocidade resultante dele é 5.
Qual é a distância que ele percorre de verdade aqui, ó? Aí eu pego 5 vezes 25, que é o tempo total de travessia, a velocidade resultante dele, que não é só a velocidade do barco em relação à água, também a velocidade da correnteza. Então, nesse caso aí, essa velocidade resultante vai dar quanto? 5. Por um tempo de quanto? 25 segundos. Então, esse cara andou uma distância total de quanto? 5 vezes 25, 125. Ele andou uma distância de 125 metros. Isso é a velocidade resultante. É quando eu tenho 2 ou 3 ou 4 velocidades ao mesmo tempo atuando sobre o mesmo corpo. E eu quero investigar o movimento desse corpo, por exemplo, em relação à Terra. Fica muito mais fácil da gente investigar o movimento do corpo em relação à Terra. Certo? Dito com essas palavras, o enunciado organizado dessa maneira, a melhor forma de você resolver é utilizando o conceito de velocidade resultante. Agora, existe um outro conceito. Esse outro conceito é um conceito extremamente importante, que eu julgo muito útil na resolução de provas. Que conceito é esse? É o conceito de velocidade relativa, movimento relativo. Pessoal, o que é relativo? É algo que é comparado em relação a alguma coisa. Então, quando eu falo de movimento relativo, eu estou falando do movimento comparado de um objeto com o de outro. Eu estou comparando dois movimentos diferentes. Então, quando eu falo, por exemplo, vamos esquecer movimento. Vamos falar aqui de idade. Eu não sei quantos anos eu tenho. Em 2020, eu tenho 39 anos. Eu sou velho ou eu sou jovem? Depende. Depende de quem? Do referencial. Em relação a uma pessoa de 20 anos, eu sou velho. Em relação a uma pessoa de 60 anos, eu sou jovem. Então, quando eu vou fazer uma comparação, que ser jovem ou ser velho não é algo absoluto, é algo relativo. Depende do referencial. Uma pessoa de 60 anos é velha em relação a mim, mas é jovem em relação ao de 90. Então, o que eu posso dizer é que quando eu vou fazer um estudo de um movimento relativo, eu vou comparar dois movimentos. E todas as vezes que eu vou comparar, eu devo estabelecer um referencial. Então, por exemplo, eu, Glauco, tenho 39 anos, vou me comparar com você, que tem 20 anos. Vou chamar você, vou dar um nome a você, aluno. Né? Não sei, várias pessoas aí assistindo essa aula, vou lhe chamar de aluno. Então, aluno tem 20 anos, Glauco tem 39 anos. Né? Glauco é velho ou é jovem? Em relação ao aluno, é velho. Quanto mais velho eu sou em relação a você? Como é que você sabe? Você é 19 anos mais velho. Eu estou te dando um número que mede quantas unidades eu tenho a mais do que você. Como é que você vai saber que são 19 anos? Eu tenho 39, você tem 20. O que foi que você fez na sua cabeça? 39 menos 20 vai dar quanto? Vai dar 19. Então eu tenho 19 anos a mais do que você. Agora vamos me comparar com um senhor. Vamos chamar o cara de senhor. O senhor tem 60 anos, eu tenho 39. Eu sou mais velho ou mais jovem do que ele? Mais jovem. Em relação a ele, qual é a minha idade? A minha idade relativa, não é a minha idade absoluta, não é quantos anos faz que eu nasci. Em relação a ele, qual é a minha idade? Aí o que é que eu faço? Bom, eu tenho 39, o cara tem 60, então aí está 21 anos a diferença. Então, em relação a ele, a minha idade é 21 anos menor. Então, a minha idade relativa é menos 21 em relação a dele e mais 19 em relação ao aluno. Eu sou 19 anos mais velho, a minha idade em relação ao aluno é 19 anos acima da do aluno. E eu sou 21 anos mais jovem do que o senhor que eu estou falando. Então, em relação àquele senhor, a minha idade é 21 anos a menos, ou seja, é menos 21 anos. Que eu tenho a menos do que aquele senhor. De qualquer modo, quando você vai fazer uma comparação, vai fazer esse estudo relativo, você faz uma subtração. E aí você escreve assim, velocidade relativa. Como é que funciona isso? Velocidade relativa sempre vai ser fruto de uma subtração. E tudo vai depender de quê? Tudo vai depender do referencial. Quando eu digo
a idade do Glauco em relação ao aluno. É os 39 anos do Glauco menos os 20 anos do aluno. A idade do Glauco em relação ao senhor. É a idade do Glauco menos a idade do senhor. Vai dar um valor negativo? Vai. O que que isso significa? Que o Glauco tem menos idade do que aquele senhor. É menos 21 anos. É 21 anos menos, mais jovem. Certo? Agora, todas as vezes que eu for falar em velocidade relativa, movimento relativo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação. Eu vou estabelecer o referencial. E aí, quando eu escrevo assim, ó, isso aqui vai significar o quê? A velocidade de A em relação a B. O referencial, pessoal, vai ser sempre a última letra aí. A idade do Glauco em relação ao aluno. Qual é o referencial? O aluno. A idade do Glauco em relação ao senhor. Qual é o referencial? O senhor. Então, esse em relação aqui vai dizer para mim quem é o valor de quem, qual é o referencial. E aí, na hora que eu vou escrever isso, para encontrar uma equação, VAB, velocidade de A em relação a B, vai ser quem? Vai ser sempre dado pela velocidade de A menos a velocidade de B. Isso aqui vale para vetores e vale para qualquer outra circunstância. Para qualquer outra circunstância, a ideia é a mesma, absolutamente a mesma. A questão é que nós temos casos particulares, casos mais simples de serem observados. Olha aí, ó, tá enquadrado aqui direitinho. Olha só, nós temos aqui, ó, um primeiro caso. Eu tenho aqui um objeto A indo para a direita, com a velocidade VA. O objeto B vindo para a direita, com a velocidade VB. Beleza. E aí, qual é a velocidade de A em relação a B? Aí como é que eu faço? VA em relação a B vai ser quem? Para fazer conta, é VA menos VB. Certo? E se fosse a velocidade de B em relação a A? Mudou o referencial? Mudou. E se fosse a idade do senhor em relação à do Glauco? 60 menos 39, dá 21. Então ele tem mais 21 anos de idade em relação a mim. Ele viveu 21 anos a mais do que eu. Eu vivi 21 anos a menos do que ele. Então, quando eu mudo o referencial, eu mudo esse sinal. No caso da velocidade de B em relação a A, fica VB menos VA. Esse último cara aqui, galera, é sempre o referencial. Esse último cara aqui, ó, é sempre o referencial. Sempre o referencial. Beleza? É assim que funciona. Esse último cara será sempre o referencial. E é sempre em relação a ele que são feitas as contas. Agora, se eu tiver uma situação como essa aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho o objeto A e aqui eu tenho o objeto B. E aí o objeto A tem para cá uma velocidade VA e o objeto B tem para cá uma velocidade VB. Só que aí nesse caso, vai depender muito de como é que eu vou encarar. Eu prefiro encarar isso aqui de maneira escalar. Se eu vou encarar de maneira escalar, quer dizer, sem levar em consideração vetores, o A é positivo porque ele aponta para a direita, é mais VA. O B é negativo porque ele aponta para a esquerda. Se eu quiser o valor de VA em relação a B, vai ficar quem? VA menos VB. VA em relação a B vai ficar igual a quem? VA menos... Quem é VB? O VB, na verdade, não é um valor positivo, ele é um valor negativo. Menos VB. Então, aqui, ó, VA em relação a B vai ficar quem? VA menos com menos, mais VB. Pronto. Tá aí. VA em relação a B, VA menos VB. Quando eu jogo o VB negativo aqui, fica um valor positivo. Na verdade, ao pé da letra, essas ideias a gente precisa colocar de maneira muito organizada na nossa cabeça. Precisa organizar muito bem a ideia, certo? Como é que a gente organiza essa ideia? A gente organiza a ideia assim, ó. Se dois objetos tiverem com velocidades no mesmo sentido, eles estão os dois para a direita ou os dois para a esquerda, tá os dois para a direita ou tá os dois para a esquerda, o que que vai acontecer? Um quer se afastar e o outro quer se aproximar. Então vamos dizer que esse aqui tem uma velocidade de
3 metros por segundo. Esse aqui tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, esse aqui é o A, aquele ali é o B. Qual é a velocidade de A em relação a B? Vai ser VA menos VB. Vai ser igual a quanto? VA, 5. VB, 3. Vai dar quanto? 2 metros por segundo. Isso significa o quê? Olha, não deu mais 2 metros por segundo? Significa que o objeto A se aproxima 2 metros por segundo, 2 metros a cada segundo de B. B vai para a direita 3 metros a cada segundo. Enquanto em um segundo esse cara andou 3 metros, em um segundo esse cara andou 5. Então um andou 5, outro andou 3, qual a diferença entre eles? 2. Em um segundo houve uma aproximação de 2 metros em relação a ele. Então a velocidade aqui relativa é de quanto? 2 metros por segundo. Agora, se eu fizer aqui a velocidade de B em relação a A, o valor é para dar o mesmo. Só que agora o referencial está em A. É VB menos VA. Vai dar quanto? VB é quanto? 3. E o VA é quanto? 5. Isso aqui vai dar quanto? Menos 2. E aí, qual é o significado do mais 2 e do menos 2? Quando o referencial é B, eu considero como se B tivesse parado. É como se B tivesse parado, o B está paradinho aqui, e o A está se movimentando para onde? Para a direita com que velocidade? 2 metros por segundo. Por isso que a velocidade relativa de A em relação a B é positiva. Quando eu digo em relação a B, é como se B tivesse parado. É como se B tivesse parado, A está para onde? Para a direita com 2 metros por segundo. Agora, quando eu digo é a velocidade de B em relação a A, é como se A tivesse parado. Mas não está havendo uma aproximação entre eles? Então, se A tivesse parado, como seria o movimento de B para eles se aproximarem? Seria para trás. Você já parou para pensar quando você está jogando lá, quando você está lá com o seu game lá de corrida, e aí você vê só os carros, dá a impressão que você está indo para frente, mas na verdade você está parado. São os carros que vão passando por você. Você ultrapassa os carros como? Quando eles passam por você. Você está parado e eles ficam passando por você. Você é o referencial. Está havendo uma aproximação entre vocês aqui? Está. Mas é você o referencial e os carros vão passando por você e aí você vai tendo essa impressão de que você está indo para frente. Então aqui tudo é uma questão de referencial. O valor aqui é o que importa. O sinal vai depender do meu referencial. Certo? Meu referencial pode ser um, pode ser outro. Agora, qual é a ideia geral de referencial nesse caso? O referencial é o objeto onde eu coloco o observador para descrever o movimento. Um cara estando no carro B, ele vai dizer, ó, tem um carro A vindo para a direita aqui, ó, para a direita do sistema aqui. Com que velocidade? Com 2 metros por segundo. Agora, se eu boto o meu observador lá no carro A, se eu boto o observador no carro A, o que o cara A vai descrever? Ó, tem um carro B lá na frente, mas ele está se aproximando da gente. Com que velocidade? 2 metros por segundo. Ora, mas se ele está na frente e está se aproximando de vocês, é porque a velocidade relativa dele é o quê? É negativa. É assim que funciona. Beleza? Então, a gente vai finalizar essa parte por aqui e aí em seguida a gente vai continuar com uma outra parte relacionada dando alguns outros exemplos de velocidade relativa e fechando aí algumas ideias para a gente passar para a resolução de exercício de movimento uniforme. Beleza? Valeu, até a próxima.